Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela. Ô, professor, boa noite. Oi, O senhor mandou aquele do livro, não foi? Para ligar para mim? qual? E é um projeto da coleção, lembra? Ah, sim, da Bookplay, né? É, Sim, sim. O pessoal está entrando em contato com vocês. Eles pediram para eu indicar os alunos e aí eles estão começando a entrar em contato. Mas aí a oferta é deles, né? E aí vocês ficam à vontade para aceitar ou não, dependendo se for bom para vocês. Aí vocês ficam à vontade para aceitar. eu gostei. É que tem uma plataforma que você pode pegar todos os livros, tanto na área de saúde como na área de direito, não é isso? Isso, exatamente. Tem cursos lá que vocês podem fazer E também. tem uns cursos, é muito bom, eu gostei. Os cursos, Obrigada aí, viu? de nada, nada. Os cursos eles servem para contar a hora, tá? Então vocês, se vocês forem fazer os cursos, lembrem sempre de pedir os certificados, porque aí vocês já vão juntando e depois vocês mandam lá para o e-mail da coordenação de pesquisa que é responsável pelas horas. Eu vou até colocar aqui, eu não sei se eu já tinha colocado para vocês. Deixa eu abrir aqui o chat de novo. Ô, professor, Hum, se o senhor puder me esclarecer uma dúvida que eu tenho. Com relação a cursos que a pessoa já tenha feito, já tenha realizado, que é da área do direito, pode também já ir incluindo o certificado? como é? Eu estava digitando aqui e perdi a pergunta. Repita aí, por favor. Se, se a pessoa já tiver alguns cursos, já tiver feito alguns cursos da área do direito, pode também já colocar os certificados, já incluindo? Pode. Agora, um detalhe importante, tem que ser do semestre passado para cá, tá? Foi o período que vocês entraram aqui na CEUNI, né? Então, não pode ser anterior ao 2020.1, não pode ser anterior ao ano de 2020, tá? Não pode ser de 2019, 2018, mas daqui para frente todos vocês podem colocar. Agora, cuidado para não fazerem cursos assim que não tem nada a ver com o direito, porque tem que ter alguma relação com o direito, certo? Então, cursos da nossa área são aí altamente recomendados. Mas tem cursos, por exemplo, tem um que um aluno me mostrou essa semana que é sobre direito e psicologia. Pode, não tem problema, né? Porque vai envolver o direito também. Só não podem ser aqueles cursos que não têm nada a ver aqui com a nossa área, certo? Ô, professor, rapidinho, é Thelma. No caso, a gente teve a pandemia, eu fiz uns cursos remoto, pode ser? Aí eu estou esperando um certificado Com para quando certeza, voltar à faculdade eu levar, pode? com certeza. Não precisa esperar voltar, porque se você tiver com ele já digitalizado, você manda para o e-mail, porque a gente só recebe os certificados por e-mail. A gente não recebe em papel lá, para a coordenação, não. Aí eu mando por quê? Não entendi. Depois poderia me dar, por favor? Está aqui no chat o e-mail. O e-mail é horasdireitoseune@gmail.com. Aí vocês mandam o e-mail para lá e aí a minha secretária Camila está contando as horas. Aí ela faz uma parcial para vocês e aí já diz quantas horas vocês têm e quantas horas faltam. Vocês lembram que eu falei, acho que foi no semestre passado, eu entrei na aula da Tatiana e expliquei a vocês mais ou menos como é que funciona. Mas só falando de novo, né, vocês têm aí que cumprir 300 horas complementares. Dessas 300 são divididas em três áreas, né? A parte da pesquisa, da extensão e da assistência. Pesquisa são as palestras, né? Palestras, congressos e tal. E aí vocês têm que cumprir um mínimo de 60 horas. Extensão são atividades como, por exemplo, cursos. Esses cursos, né, que vocês estão fazendo online, eles servem como extensão. E aí eles entram com 60 horas obrigatórias também, mínimo, né, 60 horas, e assistência, que é assistir audiências, comparecer a visitas, agora não dá para fazer isso, né, depois da pandemia, para ter visitas aos fóruns e tal, então isso conta como assistência, né? Mas audiências você pode assistir, enquanto ainda estiver tendo audiência online, você pode assistir também. Aí, no caso das atividades de assistência, são 30 horas mínimas obrigatórias.
Somando as horas obrigatórias, dá 150. Aí vocês têm mais 150, são 300. As outras 150 são livres. Aí você pode cumprir essas outras 150 horas com cursos, com palestras, etc. E lembrando, né, que no próximo mês a gente vai ter o evento da CEUNE aqui, ENIX, um encontro de iniciação científica, e a Semana de Direitos Humanos. E a gente vai emitir certificados também, vai ser todo online, do jeito que a gente está aqui, vai continuar sendo. Né? O evento vai ser todo online, transmitido ao vivo, né? E quem participar vai ter direito também a conseguir os certificados. E aí a gente vai dar certificados de pesquisa nas palestras e de extensão, que a gente vai ter também cursos, mini cursos, cursos livres que vão ser oferecidos. Quando a programação estiver pronta, daqui a alguns dias, né? Nas próximas semanas eu vou divulgando e o Basílio vai entrar aqui também, Manuela, os coordenadores para fazer a divulgação. Alice perguntando, é preferível juntar todos de uma vez ou de pouco em pouco? Se você já tem uma quantidadezinha boa, pelo menos uns 4, 5, vá mandando, né? Porque já tem uma parcial. Não é legal mandar de um em um, porque aí os e-mails vão ficar lá acumulando e aí pode ser que a gente perca alguma coisa. Então, para evitar problemas, é melhor você juntar. Não precisa juntar todos de uma vez, mas você pode já começar a juntar uma quantidadezinha boa, uns 5, 10 que você já tenha e vai mandando, porque aí você já tem uma parcial e já tem um indicativo, né? Aí, por exemplo, você fez só palestras, então você está forte na pesquisa, mas não tem horas de extensão de assistência. Aí você já vai concentrar seus esforços para cumprir, para fazer os cursos, para horas de extensão. E já vai ver quando voltar a pandemia, quando a pandemia passar, né? E tudo voltar ao antigo normal, aí você vai ver, por exemplo, para ir aos fóruns, para assistir lá, né, no fórum, audiências. Então, fica até melhor para você já começar a se programar também para conseguir essas horas. E como eu disse lá no período passado para vocês, e repito agora, quanto mais cedo conseguir essas horas, melhor, porque você já fica livre, né? É uma coisa que incomoda muito os alunos, né, principalmente, e a gente da coordenação é contar a hora na carreira, né? Porque o aluno terminou o TCC, fez tudo e esqueceu de cumprir as horas. Teve 5 anos para fazer isso, né? Então, tempo tem. É só organizar direitinho que consegue, né? Como diz lá o ditado, se organizar direitinho, todo mundo chega lá. Todo mundo consegue chegar a cumprir as 300 horas. Tá certo? Qualquer outra dúvida é só mandar lá um e-mail para o coordenaçãopesquisa@ceune.edu.br, que é o e-mail da coordenação, né? Que eu sempre vou lá respondendo. E no Horas de Direito CEUNE, você manda lá as horas e tira também outras dúvidas com a Camila. Poliana está perguntando se as aulas estão gravadas. Sim, sim, elas ficam gravadas. No começo, essas aulas entraram no Vimeo, mas lá no sistema você tem o acesso direto, né? E agora essas aulas estão no YouTube. Aí, então, você pode até entrar pelo seu YouTube, se quiser, aí me adiciona lá, né? Faz inscrição no canal, pega lá a notificação e recebe a notificação das aulas até sem precisar entrar no sistema, né? Coisa de youtuber agora. Virei youtuber sem querer querendo. Então, pode ser por aí também, certo? Aí você acessa pelo sistema e pode também fazer lá a inscrição no canal Claudemir Cardoso, que é o meu nome como professor. E aí você tem acesso a essas aulas gravadas, beleza? De nada. Pronto, gente. Qualquer coisa, qualquer outra dúvida aí sobre a parte da pesquisa, eu vou tirando mais à frente com vocês também. Ah, tá. Vá falando aí que depois eu digo, sem mencionar o nome. Tá? Né? Uma pessoa que é anonimato aqui, não sei o que é. Bom, vamos continuar, né? Eu estava falando aqui da supremacia material. O canal vou colocar aqui no chat. Para todos. Claudemir Cardoso. É assim que está lá. E quem está assistindo os vídeos vê que tem umas indicações no final. Aquilo ali não é por acaso, não. Sou eu que estou botando. Viu? Já são vídeos que estão relacionados ao assunto que eu estou falando. Inclusive, os últimos agora sobre a ditadura, eu coloquei lá. De nada, Caio. Eu coloquei lá, inclusive, os documentários, né? O Dia que Durou 21 anos, Em Busca da Verdade, né? Que são documentários aí bem interessantes sobre essas histórias que eu falei sobre a ditadura na aula passada. Então, sempre que tem algum tema aí correlacionado com o que eu estou falando na aula,
o vídeo que aparece no final lá da sugestão são vídeos que têm sempre a ver com o assunto, para vocês quiserem aí aprofundar os estudos, né, e os conhecimentos do que eu tenho falado aqui, beleza? Então, supremacia material. A supremacia material, como eu falei antes do intervalo, ela trata dessa questão, dessa relação com a realidade, né? Então, a Constituição, ela também se manifesta como suprema em relação à questão das condutas do Estado e da sociedade. Então, os poderes têm que obedecer à Constituição, o legislativo, o executivo e o judiciário. E também o povo, né? A sociedade como um todo. Todos nós estamos também subordinados à Constituição, no que diz respeito à garantia, à proteção, à defesa dos nossos direitos, dos direitos fundamentais. Então, não são só direitos, eles têm os deveres, só que esses deveres estão implícitos, né, na questão lá dos direitos fundamentais. Vitória colocou o link aí, acho que é o link do canal, né? Tinham colocado em outra aula também. Acho que esse é o link do canal. Obrigado, obrigado. Aqui dá para aprender também. Foi o aluno aqui que disse que está gostando das aulas, aprendendo e tal. Alguns professores não colocam as aulas online. Aí complica, né? Tem que assistir, sempre tem que estar acompanhando, né? E tenta ver se o professor consegue colocar as aulas, né? É porque também é complicado. Nem sempre estamos com tanto tempo disponível, né? Mas vá se adaptando aí ao estilo de cada professor que você chega lá. Todos vão chegar lá. Um dia vocês vão chegar lá. Um dia que eu digo daqui a 4 anos, né? 4 anos e pouquinho que vocês vão estar já se formando, se Deus quiser, aí como bacharéis e bacharelas em direito. O professor, mas a questão é, as pessoas que estão chegando agora vão ter muita dificuldade sem os assuntos anteriores, entendeu? Vai ficar voando até umas horas. Para B1 a V1, a prova que já está em cima. Aí, assim, a gente tem a dificuldade na questão, tem professor que coloca e outros não. E esses que não colocam, a gente fica com muita dificuldade, entendeu? Uhum. E assim, olha, o senhor que é o professor, licença, que é da parte da coordenação, não tinha como, é Thelma que está falando. Não tinha como o senhor falar com a coordenação para entrar em contato com a gente. A gente não tem contato com nenhum deles, assim, de ter uma reunião com a turma. Era muito importante para ouvir cada um de nós que a gente está passando nessas aulas remotas, entendeu? Não é dia do senhor, não, mas existe, assim, muita coisa a desejar. E está em falta com nós. Eu agradeço, senhor. Sim, sim. Eu entendo perfeitamente, eu não tenho como fazer muito porque eu sou da coordenação de pesquisa, né? Eu sou da outra parte. Aí, essa realmente é a questão da coordenação de direito. Mas vocês lembram que eu falei na primeira semana com os coordenadores, né? Eles ficaram de fazer uma reunião. Não sei se eles se reuniram com a representante, porque eles disseram que primeiro iam se reunir com os representantes de turma. Não sei se a Maria Alice está aqui hoje. Se tiver por aí, Maria Alice, confirma se teve a reunião. Mas aí eu posso falar para que eles marquem um momento aí para conversar com vocês também, né? Mas aí eu não tenho como garantir porque eu não sou o coordenador de direito, né? Mas, de qualquer forma, está registrado aqui, né? Está registrado que está sendo uma questão legítima, né, de vocês, né? E aí, outro ponto que a Thelma falou aí, uma sugestão que eu dou para quem chegou agora, né, esses alunos que chegaram terça-feira, é o seguinte, pensem direitinho na questão de, se não conseguirem acompanhar o assunto, Querine está lembrando aqui, né, de monitora, está aqui toda a aula. Os alunos que chegaram agora têm a monitora aqui, que está sempre presente, Querine, que ela colocou aqui no bate-papo. Vocês falam com ela também que ela pode orientar vocês em alguns pontos, pode ajudar aí a tirar dúvidas. Mas o que eu queria falar é o seguinte, para quem chegou agora, né, que já está aqui do meio para o final já, né, dos assuntos para a primeira prova, vejam se vocês conseguem acompanhar pelas aulas gravadas, né, os assuntos,
se vocês conseguem captar, né, os pontos aí principais. Se der tudo certo, vocês fazem a primeira prova lá no dia 24. Se não, vocês podem deixar para fazer a reposição, né? Que aí vocês vão ter mais tempo para estudar. Inclusive, esse conteúdo eu deixo lá disponível, lá no site. Eu estou deixando até 30 de novembro, 2 de dezembro. Então, você vai ter lá sempre esse conteúdo disponível, né? Ele não vai sair do lado do site. Os materiais que eu estou colocando, PDF, os slides, né, que eu coloco lá também, as aulas gravadas, está tudo lá, né? Então, você vai conseguir pegar as aulas. Claro que não é a mesma coisa assistir a aula gravada com a aula ao vivo, que eu estou aqui falando com vocês podendo tirar dúvidas e tal, fazer observações, mas aí vocês veem direitinho, avaliam, né? Se for possível fazer a prova no dia 24, faça. Se você vê que não está, né, ainda preparado, então dá mais tempo para aprender mais, para pegar aqui o ritmo, e aí faz a segunda prova lá no final, em novembro, e deixa para fazer essa primeira prova na reposição. É um direito que vocês têm de fazer isso, né? Só eu não recomendo ficar fazendo isso com todas as disciplinas, porque senão você vai ter que repor todas de uma vez lá, dia após dia. Vai ficar muito corrido, muito cansativo, em dezembro, já final de ano, né? Então, não é bom fazer isso toda hora, mas veja direitinho, né? Certo? Isso, né? Dá para conseguir. Dá tudo certo. E aí, vejam isso, né? Vejam com uma coordenação essa questão da gravação das aulas e tudo mais, certo? Mas aqui da minha parte, o que eu posso fazer, estou fazendo, né? Estou sempre aqui, no horário certo, sempre estou gravando as aulas. Se tem alguma aula que não é gravada, que não entrou lá no YouTube, é por erro do Zoom. Deu problema uma vez aqui e uma segunda parte de uma aula foi, né, perdida, mas aí na outra aula eu recuperei, que foi a Constituição de 1891, que eu falei de novo dela lá, no começo da aula seguinte, aí não teve tanto prejuízo, né? Mas sempre eu estou gravando. E aí tem as primeiras aulas no Vimeo, mas dá para entrar pelo site da CEUNI normal, e agora tem essas outras pelo YouTube. Depois eu vejo se eu consigo converter de novo para levar para o YouTube todas, porque aí fica mais fácil para quem tem YouTube, e eu acho que todo mundo tem, né? Para ter acesso lá. Certo? A prova é toda fechada. Serão 10 questões de marca X, múltipla escolha, sem precisar fazer a justificativa como está no exercício. É só para marcar o xizinho e mandar. A prova é pelo Google Forms. Então, no dia, vocês vão receber no site da CEUNI o link da prova, vão entrar lá, responder e mandar de volta. Aí tem um tempo de prova, que é o tempo da aula, das 8h30 da noite às 10 horas da noite. E aí, 10 horas fecha o prazo para receber a prova. Mas é tudo lá pelo Google Forms. É bem fácil, e na revisão a gente vai fazer uma prática. Eu vou fazer vou pegar um pedacinho da revisão, boto lá, para vocês fazerem um teste para ver como é que é, para vocês já se familiarizarem com a dinâmica do sistema do Google Forms. Mas é bem fácil, bem prático. Semestre passado eu fiz com o pessoal do segundo período, que agora é terceiro, e deu tudo super certo, não teve problema. Bom, seguindo, a gente vai ver agora, né, outro ponto aqui. Já vimos a questão da supremacia, como é que ela se manifesta, e já vimos aí a definição da norma, da Constituição como norma jurídica. Agora é importante falar sobre a questão entre rigidez, né, outra relação que a gente vai ver aqui, né, que é a relação entre rigidez constitucional e supremacia da Constituição, certo? E aí a gente precisa voltar para falar sobre a distinção entre constituições escritas e constituições não escritas, constituições rígidas e constituições flexíveis, né? E aí aparecem os 3 países que eu sempre tenho falado, mas agora eu resolvi colocar aí a bandeira, o mapa, para ficar bem claro, né? Então, quando a gente fala hoje de constituições não escritas, de constituições totalmente costumeiras e constituições totalmente flexíveis, estamos sempre nos referindo a esses 3 países que estão aí na ordem, né? Da esquerda para a direita nesse slide. Reino Unido, né, que a gente conhece como Inglaterra, mas a Inglaterra é um dos 4 reinos, né? Você tem o Reino Unido, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, né? São os 4 reinos que compõem o Reino Unido, né? Tem essa bandeira aqui da Grã-Bretanha.
a Nova Zelândia, né, são essas ilhas que estão lá no Pacífico, né, na Oceania, a Nova Zelândia, e Israel, né, que é o país aí que tem toda aquela história, né, com Jerusalém e tal, a capital das religiões, né, monoteístas, e o conflito, né, sempre conhecido com a Palestina. Então, Israel, Nova Zelândia e Reino Unido são os três representantes, aí são os três países que até hoje ainda têm uma constituição costumeira. Eles não têm uma constituição escrita como a nossa, no papel, né? Então, no caso deles, que tem constituições costumeiras e constituições flexíveis, nós não vamos ter, nesses países, a supremacia da Constituição, porque Constituição lá não existe, né? Então, o que é que eles vão usar como ponto, né, de convergência, como a questão principal aqui que vai gerar a supremacia de alguma coisa, né, que vai fundamentar as suas normas jurídicas e que vai também trazer limites para o Estado e para a sociedade? Lá, eles acabaram usando, né, da influência, no caso do Reino Unido, depois isso vai influenciar a Nova Zelândia e Israel, que foram colonizados pelos ingleses em determinados momentos da história. Então, o John Locke, né, aquele filósofo inglês, ele vai desenvolver essa ideia, que a gente vai ver depois com mais detalhes, da chamada supremacia do parlamento. Então, naquele livro lá, o segundo tratado sobre o governo, o John Locke desenvolve essa ideia da chamada supremacia do parlamento. E lá no Reino Unido, então, vai ser criado, né, esse poder, né, vai ser dado ao parlamento poderes superiores. Então, lá não existe uma igualdade entre os poderes, existe um poder que prevalece sobre os outros, que é o poder legislativo, com uma figura aqui do parlamento. Então, o parlamento na Inglaterra, no Reino Unido, prevalece em relação às decisões da rainha, né, da Elizabeth II, e prevalece em relação ao poder judiciário. Então, o poder legislativo, o parlamento, é o poder supremo. Então, como eles não têm Constituição, então eles não podem usar a supremacia da Constituição, eles acabaram usando outra ideia, né, para também ter aqui um ponto fundamental, né, um ponto de fundamento de validade para suas normas e para as condutas dos cidadãos e do Estado. E aí eles usam, então, a ideia da supremacia do parlamento. Então, nesses três países, não há discussão sobre supremacia da Constituição. Se vocês fossem estudar, ou se vocês forem estudar um dia lá, né, o direito, vocês vão ver que não se discute lá a supremacia da Constituição. O que vai se discutir lá são os fundamentos da chamada supremacia do parlamento. É isso que importa para eles, né? Já que lá, nesses três países, não há Constituição escrita, certo? Já no nosso caso, né, que, na verdade, no resto do mundo, né, tirando esses três países, todos os outros países hoje têm constituições escritas, mesmo aqueles que têm direito costumeiro, têm constituições escritas, como Estados Unidos, Índia, Austrália e outros tantos. Então, no resto do mundo, as constituições são escritas e são rígidas. E aí onde aparece a questão da supremacia da Constituição, que precisa ser destacada. Então, existe uma relação entre a supremacia da Constituição e as constituições rígidas, as constituições escritas, né? Porque essas constituições rígidas, como a gente viu no assunto anterior, são as que determinam condições específicas mais difíceis para que ocorram as emendas constitucionais, para que as emendas possam ser analisadas, né, criadas, elaboradas e aprovadas. Então, para que se tenha uma emenda constitucional no Brasil, por exemplo, é preciso que você siga, né, é preciso que os nossos legisladores sigam um processo que é mais difícil do que aqueles que eles usam para aprovar uma lei. É a questão do quórum, né? No caso da lei, você tem quórum de mais da metade, né? Que é a maioria simples, mais da metade dos presentes na reunião, ou mais da metade dos 513 deputados ou dos 81 senadores, que é o quórum para que se aprove uma lei. Já no caso da emenda, são 3/5 ou 60% dos votos de todos os 513 e de todos lá os 81 senadores, 513 deputados e 81 senadores. Então, você tem aqui, no caso da emenda, a questão do quórum, que é mais difícil do que a lei, né? Aquele usado para a lei. Tem a questão da votação. A lei é aprovada em votação única, né? Uma votação na Câmara
uma votação no Senado e depois a sanção do presidente. Para a emenda, é diferente. São 2 votações, são 2 turnos. É preciso votar 2 vezes para que a emenda seja aprovada na Câmara e mais 2 vezes para que a emenda seja aprovada no Senado. Quem acompanhou agora aquela discussão sobre o Fundeb, né, o Fundo Nacional da Educação, do Desenvolvimento da Educação Básica, que foi aprovado recentemente, virou a emenda 108, né, agora já temos 108 emendas à Constituição brasileira. Então, a emenda 108 ela passou recentemente por esse processo. Teve 2 votações na Câmara, favoráveis, 2 votações no Senado, favoráveis. E tem sanção do presidente? Tem não. A emenda não passa pela sanção presidencial. O que acontece é o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele convoca uma reunião extraordinária, especial, para fazer a promulgação da emenda. Então tem lá, toca o hino nacional, uma pessoa vai lá, outra vai lá, fala tal, e no final ele declara promulgada a emenda. E a partir dali, então, ela já está inserida no texto da Constituição. Então, se vocês estão ainda esperando as Constituições chegarem, aquelas que vocês iam fazer o pedido, né, já vão chegar desatualizadas, porque já teve emenda 108 sendo aprovada aí, nesse meio caminho. Né? Então, o Fundeb agora virou o Fundo Constitucional, agora é política de Estado. Né? Não pode ser mais só manipulada por um governo ou outro. Né? Então, agora mudou. Espero que para melhor. Então, a Constituição ela tem esse formato, né? Tem essas formalidades que são diferentes. Isso faz com que ela tenha, né, mais processos mais difíceis de mudança em relação àqueles que estão estabelecidos pela lei. E esse é outro aspecto, né, que a gente viu aí, que é da supremacia formal. É a Constituição que estabelece as condições para que ela possa ser modificada. Né? Então, isso aparece no ponto de vista da supremacia formal. Então, a gente só discute supremacia da Constituição em países que têm constituições rígidas e constituições escritas, como é o nosso caso, e o caso de grande parte do mundo. Né? Tirando lá os 3 países que a gente viu agora, que eu volto, né, para a gente relembrar, Reino Unido, Israel e Nova Zelândia, ou Reino Unido, Nova Zelândia e Israel na ordem que eu botei aí. Tirando esses 3, todos os outros países do mundo discutem a supremacia da Constituição. Então, se você for estudar na Suíça, vai se discutir supremacia da Constituição lá, no curso de Direito de lá. Se você vai aqui para a Argentina, vai se discutir também essa mesma questão. Se você vai estudar no Japão, vai também estar se discutindo lá a supremacia da Constituição, e assim por diante, certo? Então, essa relação existe entre rigidez e supremacia, porque só há a discussão sobre a supremacia da Constituição nos países que têm esse modelo de Constituição escrita e rígida, justamente porque, né, são essas regras que aparecem lá, as formalidades, né, e também as questões de conteúdo, supremacia formal e material, que vão se manifestar aqui numa Constituição escrita, e somente nelas. Nos países que não têm Constituição escrita, aí o que vai se discutir é a questão da supremacia do parlamento. Certo? Alguma dúvida em relação a esse ponto aí? Não, professor, tudo ok. Não, professor. Beleza. Agora a gente vai para o terceiro ponto desse nosso assunto, em que a gente vai estudar um princípio específico aqui do direito constitucional, que é o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Nesse ponto aqui, a gente vai fazer uma análise bastante genérica, certo? Sobre uma questão que é muito mais ampla e que requer muito mais profundidade, que é a questão da análise do chamado controle de constitucionalidade das leis. Esse assunto vocês vão ver com detalhes no Direito Constitucional 3, lá no 4º período. Né? Aqui é só o momento da gente ver noções básicas. Por que não é possível aprofundar isso agora? Porque vocês ainda estão aprendendo o TGP, né, que é a Teoria Geral do Processo. Então, é preciso ter um conhecimento mais aprofundado de direito processual para entender como é que funciona, né, o processo constitucional. Tanto é verdade que, em algumas faculdades de direito Brasil afora, já tem uma criação de um direito constitucional 4, que é justamente só para estudar
o chamado processo constitucional. Aqui não, aqui nós temos ainda 3, né, direito constitucional, 3 disciplinas, 3 períodos, mas geralmente no direito constitucional 3 que vocês aprendem sobre isso. Então, agora a gente não vai ver tudo sobre esse assunto, né? Eu vou mostrar apenas pontos gerais, né, que vão ajudar vocês lá no 4º período a aprender isso de maneira mais aprofundada, a relembrar isso lá com a professora que for dar aula no 4º período e que vai mostrar, então, a vocês como vai funcionar essa dinâmica, né? Essa relação aí da constitucionalidade e inconstitucionalidade das normas. Mas aqui a gente vai ver essa questão do princípio, né, da constitucionalidade, da presunção de constitucionalidade e de uma maneira mais geral. Mas nem por isso vamos deixar de aprofundar alguns pontos principais. Primeiramente, é preciso levar em consideração esse conceito, essa palavra, essa expressão, né, da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Então, deixa eu explicar, né, nesse início aí, o que significam esses pontos, essas expressões. Primeiro, a presunção de constitucionalidade. E depois eu digo o que são chamados atos normativos. Bom, para a gente entender o que é a presunção de constitucionalidade, é preciso entender como é que funciona uma presunção, né? O que é uma presunção e como ela se manifesta no direito. Não sei se o professor Zé Roberto já chegou a falar sobre isso com vocês, né? Porque presunções também são apresentadas lá no direito processual e o professor Ângelo também pode ter falado já alguma coisa, porque existem também presunções no direito civil. Ou seja, no direito como um todo temos várias presunções, estamos cercados por elas. A presunção é uma suposição, é como o Kelsen já tinha mencionado lá com norma hipotética, é uma hipótese, né? Então, presunção é uma suposição, é uma ideia inicial que nós temos sobre alguma coisa, né? Como é uma ideia inicial, claro, é possível, com elementos mais aprofundados, com elementos, né, mais claros, é possível que a gente possa, mais à frente, discutir ou não se essa presunção se mantém, né, e aquela suposição inicial se torna verdade, né, uma verdade incontestável, ou se aquela suposição inicial pode ser derrubada, né, por outro fato mais relevante ou um fato verdadeiro, né, que traz aí um fato jurídico, claro, verdadeiro, que vai trazer uma verdade mais concreta. Então, a presunção, né, ela traz essa suposição, é um ponto de partida. Nós precisamos de uma ideia inicial para conversar qualquer coisa. E no direito, muitas vezes, vamos usar as presunções como esses pontos de partida, certo? E no direito, nós temos aí, né, 2 grandes tipos de presunção. Uma, que chamamos de presunção absoluta, e outra, que chamamos de presunção relativa. Eu não gosto muito de falar expressões latinas na aula, porque se a gente tem português, a gente não precisa estar falando latim, né? Só para ficar com a fala mais pomposa e para ninguém entender nada, né? Mas aqui é preciso ter essas expressões, né, sendo colocadas porque são usadas bastante, né? Mas eu vou falar a expressão e, claro, vou dizer o significado, né? Não vou deixar vocês aí, né, a ver navios. Então, a presunção absoluta, ela tem uma expressão latina, né, para essa presunção, que é a presunção iure et de iure. Por que eu não estou lendo jure et de jure? É porque no latim o J tem som de I, é um I longo, né? Então, é iure et de iure. Então, na presunção absoluta, nós temos uma presunção iure et de iure, que quer dizer, né, aí numa tradução bem livre, né, não tem nada a ver com algo que é feito por um especialista, porque eu não sou especialista em latim. Então, numa tradução livre, o iure et de iure quer dizer uma presunção que não comporta prova em contrário. Certo? Uma presunção absoluta é uma presunção que não admite prova em contrário. Ela é quase como se fosse, não é quase, ela é um dogma, né? Ela é a ficção que o Kelsen mencionou lá da norma fundamental hipotética. A norma fundamental hipotética é uma presunção absoluta para o Kelsen, né? Porque ela não admite prova em contrário, ela não pode ser derrubada, né? Então, uma presunção absoluta, ela é um dogma. Por que é isso? É porque é assim. Porque é ora bolas, né? Não tem explicação. Então, geralmente se usa no direito aqui presunções absolutas quando você não tem uma forma mais clara para explicar aquela questão. Então, é por esse motivo que você não vai encontrar tantas presunções absolutas no direito. É raro você encontrar.
presunções absolutas. Porque quando você tem uma presunção absoluta, não tem como discutir, né, a aplicação ou não dessa presunção. Tem que aplicá-la e acabou-se, né, porque não tem o que discutir dela. Ela é um dogma. Então, não tem como você derrubar essa presunção. Não tem como você discutir se ela pode ser aplicada ou não. Então, a presunção absoluta ela é rara no direito, justamente porque não admite prova em contrário. Não é o caso, portanto, da nossa. Né? A presunção de constitucionalidade não é absoluta, porque se fosse, não tínhamos como discutir se uma norma, né, se uma lei, se um decreto é constitucional ou inconstitucional. Aí o Supremo não faria muita coisa, né? Porque a gente tem muitas ações lá, né, no Supremo Tribunal Federal que discutem a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas. Então, presunção absoluta não é o nosso caso. Existe no direito? Existe. É raro, mas existe. E não é o nosso caso, certo? Só para deixar claro. O nosso caso é o da segunda espécie. É a presunção relativa. A presunção relativa, ela tem uma palavra latina que explica, né, que é colocada aí como sinônima, que é a presunção iuris tantum. Né? Então, o J de novo eu leio como I. Então, o iuris tantum. Essa é a presunção relativa. Numa tradução super livre, né, já colocando aí o conceito, a presunção relativa é a que admite prova em contrário. Certo? A presunção relativa é a que vai admitir prova em contrário. Essa é a espécie mais comum. Né? A grande maioria das presunções no direito vai adotar esse modelo. A da presunção, o modelo da presunção relativa. Vai admitir prova em contrário. Então, você tem um primeiro aspecto, você tem um ponto de partida. Né? Essa é a suposição, essa é a presunção. Mas se você traz fatos verdadeiros, concretos, fatos mais claros, se você explica melhor, você pode derrubar essa presunção, que é o que vai acontecer no nosso caso. Né? Então, no direito constitucional, as leis, os decretos, as emendas constitucionais, elas têm presunção de constitucionalidade, ou seja, quando elas entram em vigor no ordenamento jurídico, a gente pressupõe que elas estão de acordo com a Constituição, certo? Que não estão desobedecendo à Constituição. Mas é possível provar, em alguns casos, que existem, sim, leis e decretos que são inconstitucionais, ou seja, que são contrários à Constituição. E aí, provando isso, lá no Supremo Tribunal Federal, conseguiremos derrubar a presunção e o Supremo vai poder se manifestar declarando que aquela norma é inconstitucional, com as suas consequências, certo? Então, a nossa presunção aqui ela é relativa, justamente porque ela expressa um ponto de partida que pode ser derrubado, né? Então, a lei ela é constitucional, supostamente, mas se a gente consegue provar que ela está desobedecendo à Constituição, a gente pode afastar a sua aplicação e aí o Supremo pode declarar que ela é inconstitucional, certo? Então, explicando a ideia da presunção, temos essa questão. E, para encerrar, né, os atos normativos. O que é um ato normativo? O ato normativo é qualquer norma jurídica, né, que não seja a Constituição no seu texto original. Então, ato normativo é lei, ato normativo é decreto, ato normativo é emenda à Constituição. Todos eles entram nessa questão da presunção de constitucionalidade para que possam ser analisados se são constitucionais, se estão de acordo com a Constituição, ou se são inconstitucionais e não estão de acordo com a Constituição. Certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá na terça-feira, quando a gente recomeçar, tá? Falta menos de um minuto. Deixa eu me despedir de vocês. Bom fim de semana e a gente se vê na próxima terça-feira, tá? O exercício já está lá no site. Tchau, gente. Bom feriado. Boa noite, professor. Também. Bom feriado. Boa Bom noite. feriado dia 7 de setembro, professor. Obrigado, boa noite.